você que me assiste pela TV Galega, pela rede social, YouTube, Facebook, o meu beijo grande no seu coração. É muito bom e muito prazeroso estar fazendo parte de você nesse momento. E hoje, no nosso programa Despertar, eu quero continuar a falar de terapia, falar de ferramentas que possam nos auxiliar a sermos melhor, a termos mais qualidade de vida. Então hoje, gente, eu trouxe alguém muito especial para estar falando sobre uma ferramenta que talvez vocês já tenham ouvido falar ou até nunca ouviram falar, que é neurofeedback. Eu trago aqui, peço que ela se apresente, por favor, Josiane. Boa tarde. Então, me chamo Josiane, sou treinadora cerebral, trabalho com neurofeedback e estou conversando com a dona Maria Salete, né, a respeito dessa terapia, desse treinamento, que é feito através de uma modulação cerebral, né? Então, eu fiz recentemente nela um mapeamento para ela entender como funciona isso, né? E para a gente começar a tratar, né? Fazer os treinamentos, na verdade, mais treinamento que a gente faz no cérebro da pessoa, né? Então, o que seria treinamento, né, gente? A gente treina os nossos músculos na academia para a gente ficar forte, para a gente ter mobilidade, não é assim? Com o nosso cérebro não é diferente. Então, muitas vezes nós temos no nosso cérebro a nossa, como eu vou dizer, energia, né? A nossa energia que vai ser medida pelo eletroencefalograma, é o que a gente conhece, nós que não trabalhamos com neurofeedback. Então, você já ouviu falar em eletroencefalograma. Então, o que seria esse neurofeedback? É uma ferramenta. E o que é neurofeedback, doutora Josiane? Então, neurofeedback é uma ferramenta, né, que foi criada nos Estados Unidos, né? Então, já há mais de 30 anos, Estados Unidos e Europa já utilizam mais de 30 anos. No Brasil, faz uns 15 anos, talvez, que eles estão utilizando, né? Então, assim, está ficando mais divulgado agora, de uns 5, 6 anos para cá, está ficando mais divulgado aqui no Brasil. Então, assim, e tem vários terapeutas que já estão trabalhando, né, com essa ferramenta. Então, o neurofeedback, o que ele faz? Ele faz uma neuromodulação. A gente faz treinos, é como a dona Maria Salete acabou de falar. Como nós vamos para a academia, nós precisamos exercitar os nossos músculos, o nosso cérebro não é diferente, ele é igual, também precisa, né? Então, hoje se fala muito, recentemente, a pós-terapia começou a se... pós-terapia não, desculpe, pós-pandemia, começaram a se falar muito, né, sobre cérebro, sobre as questões do cérebro. Então, o neurofeedback, o que ele faz? Ele faz uma neuromodulação, onde primeiramente a gente faz o quê? A gente faz um mapeamento do cérebro para ver como é que estão essas ondas, se elas estão trocadas, se elas não estão trocadas, como é que estão esses neurônios, porque muitas vezes o neurônio ele perde o caminho neural, né? Então, o nosso cérebro é como uma casa. Uma casa não tem energia elétrica, o nosso cérebro também precisa de energia elétrica, precisa dessa energia. E se a gente não for treinar ele vai se desligando. Ele vai perdendo as funções, vai perdendo, daqui a pouco a gente tem perda de memória, a gente tem perda de cognição, tem várias perdas nós vamos tendo, né? Então, muitas vezes uma pessoa tem um AVC e não sabe nem por quê, né? Muitas vezes é porque realmente ela foi perdendo as suas funções e ali tá, as suas ondas ou elas estão muito altas ou elas estão muito baixas, daí tem que fazer um mapeamento e aí a gente começa a treinar e ver o que está necessitando. E aí, conforme vai, a gente faz ali o mapeamento e aí sai um plano de treino. Em cima desse plano de treino, a gente vai trabalhando o cérebro dessa pessoa. E à medida que o tempo vai passando, ela vai observando as melhoras, né? Às vezes no sono, às vezes no foco. Muita gente, assim, se dispersa muito, né? Então, hoje está muito em alta, né, dona Maria Salete, a questão do TDAH, né? Com certeza. Então, muitas vezes a gente vai mapear um cérebro, a gente percebe que não é bem um TDAH que está acontecendo ali. Às vezes é só uma troca de energia desse cérebro, as ondas estão trocadas. Então, a gente começa a modular, a gente começa a treinar, logo começa tudo se encaixar de volta. A pessoa começa a se sentir bem,
crianças, adolescentes, eles começam a ter foco nos estudos, principalmente nos estudos. E é muito rápido, uma coisa que eu tenho observado bastante o retorno, né? Então, assim, quando a gente faz um trabalho com criança e adolescente e de um adulto. Então, a criança e adolescente é muito rápido. A resposta é muito rápida. Logo já vem a resposta. Enquanto nós adultos demora mais um pouquinho, né? Porque depende da idade que a gente está, tem muita coisa envolvida, né? Sim, e também, se você me permite uma observação, para as pessoas até entenderem um pouquinho mais, porque às vezes a gente fala de uma maneira que nós entendemos como profissionais, mas aquele que está nos vendo lá em casa não entende muito o que é modulação, por que a gente tem que treinar o cérebro, né? Então a gente vai partir do princípio que o cérebro, ele age através de ondas. Essas ondas, elas têm uma medida, ou seja, ela funciona num tal de hertz, que é uma medida. Então nós temos várias ondas cerebrais. Nós temos alfa, teta, beta, gama e gama. E cada uma dessas ondas tem que estar direitinho em uma região do nosso cérebro, não é assim? É isso mesmo. Mas, muitas vezes, nós não temos ela no local correto. Então, nós temos uma troca, como a doutora acabou de falar, que está funcionando ao contrário. Então, e o que vai acontecer se está funcionando ao contrário? Eu vou ter várias situações. Eu vou ter um comportamento mais agressivo. Eu vou ter um comportamento lento, devagar, quase parando. Ou eu vou falar, sem saber direito o que eu estou falando. Enfim, o meu comportamento também vai estar disposto à medida que essas ondas não estiverem funcionando direito como tem que funcionar. Então, onde é que entra a doutora Josiane aí? Ela entra com essa ferramenta nova do neurofeedback. O que é neurofeedback? Feedback, ela vai dar para você uma resposta de como é que está essa cabecinha que está em casa. Ai, Maria Celeste, não estou dormindo direito. Ah, Maria Celeste, não aguento ninguém mais falar comigo que eu tenho vontade de brigar. Será que teu cérebro está funcionando com as ondas de acordo? Então, eu queria que a doutora Josiane nos fale a respeito disso, de alguma experiência que você vivenciou, claro que sem citar nomes, de algum tipo de doença, algum tipo de problema que você tenha tratado e que você viu uma resposta legal com o teu tratamento. Então, vamos lá. Principalmente sono, né? As pessoas, em determinado momento da vida, eles começam a ter uma redução do sono. E isso começa a dar uma irritabilidade muito grande nas pessoas. Então, assim, eu venho tratando algumas pessoas que têm problemas do sono. Então, claro, que quando a gente faz o mapeamento ele aparece, as áreas, são 20 áreas, ele começa a aparecer para mim quais são as áreas que tem que ser modulada, que tem que treinar, e também começa a me mostrar se essa pessoa está faltando nutrientes, como é que está esse cérebro, se ele tá começando a ter diminuição, né? Então, assim, tudo isso a gente começa a trabalhar. Se precisa, a gente sim encaminha, né, para o nutricionista, ou até para um psiquiatra, dependendo do caso que está aparecendo ali, a gente encaminha. Mas o que eu tenho visto bastante é, assim, as questões do sono. O sono, ele começa a melhorar. A pessoa vai dormir, digamos, né, 10 da noite. Ela dorme até a 1 da manhã e depois ela desperta e não consegue mais dormir. Fazendo a modulação, ela começa a ter, porque assim, o ideal é a gente ter 8 horas de sono, né, é o que nos trazem sempre, né? Mas assim, tendo 6 horas seguidas de sono, tu já consegue ficar mais tranquilo, o teu cérebro já consegue ter uma melhor qualidade, né? Então, no sono é uma das percepções que eu mais tenho, assim, visto, né? É o sono, é a calma, as pessoas estão ficando mais calmas, né? Pessoas que têm bastante ansiedade, elas começam a ter mais aquela tranquilidade, assim, de pensar antes de fazer, porque quando dá crise de ansiedade, elas não param, né? Então, elas começam a... Na verdade, assim, a gente começa também... Existe todo um trabalho feito, né? Assim, a gente começa a ensinar essa pessoa a respirar um pouco melhor, o que ela tem que fazer quando dá aquela crise, né? Porque, assim, o nosso cérebro está trabalhando. Ele trabalha 24 horas por dia, ele não para, né? Então, e a gente tem um padrão. E quando a gente começa a modular e fazer toda a modulação, muitas vezes ele não quer, ele quer voltar para aquele padrão. Ele desiste. Porque é uma fuga, né? Porque é muito fácil eu estar naquilo que eu já estava antes.
eu já conheço isso aqui, então eu vou ficar aqui, né? Então, quando a gente começa a modular, muitas vezes, né, eu já vi alguns casos de ter um efeito rebote. Eu posso falar por mim mesma, né? Quando eu comecei a fazer os treinos comigo, né, eu também tive efeito rebote. O meu cérebro, ele não quis ir para frente, ele quis voltar numa necessidade. E aí nós paramos, revimos o treino e demos prosseguimento. E aí foi melhorando. Então, assim, a questão do sono, né? Eu tinha muito problema de sono. Eu não conseguia mais dormir uma noite inteira, 8 horas. E eu necessito de 8 horas de sono. Então, eu não estava mais conseguindo. Então, hoje, assim, eu já consigo... Vou dormir 9 da noite, eu durmo até 5 da manhã. Né? Então, consigo ter aquele sono reparador, né? Que é isso que a gente precisa, ter um sono reparador para o nosso cérebro, ele ter as cognições corretas, ele ter o raciocínio correto, né? Exatamente. Então, gente, o trabalho que a doutora Josiane realiza, ele é de muita importância, porque até outro dia a gente nem sabia que existia isso, né? Então, a gente se atinha a outros tipos de ferramentas que também são bastante importantes, mas se a gente tem algo a mais que a gente pode utilizar, por que não? Né? Então, eu trabalho como terapeuta há 13 anos, vocês que me conhecem sabem. Então, eu já fui paciente da doutora Josiane, que ela também trabalha com a Ayurveda, né? Isso. E convidei ela para essa nossa conversa, porque eu acho que quanto mais pessoas estão dispostas com as suas ferramentas e as suas expertises para nos auxiliar a melhorar nossa saúde, melhorar nossa qualidade de vida, por que não, né? Então, esse neurofeedback, ele vem assim maravilhosamente bem para nos ajudar, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe o porquê. Você que é mãe, que tem o seu filho aí com dificuldade de aprendizagem, você que tem sua criança com autismo, né? Você que tem uma pessoa que não consegue dormir, que é sonâmbula, que tem N situações, por que você não fazer a experiência? Por que você não marcar um horário com a Josi para fazer essa mapeamento dessa cabecinha, para ver como é que anda essa onda que precisa estar direitinha, né? E no mundo que a gente vive hoje, gente, atropelando as coisas como a gente está, onde a cobrança é muito grande, né? Então, nós precisamos parar e começar a olhar para a gente, né? Então, eu convido você a parar um momento e começar a perceber. Será que eu não vou agora levantar dessa cadeira e parar de reclamar e fazer um mapeamentozinho da minha cabeça, ver como é que tá? Poxa, meu filho que está lá trancado no computador, eu não sei mais o que fazer. Por que ele está desse jeito? Será que não seria legal fazer um neurofeedback para ver por que ele está fugindo assim, né, de relacionamento com as pessoas? O que acontece muito, que nós temos visto, né, quando a gente vai mapear, é o excesso de telas. Né? Então, assim, criança, desde pequena, a gente já entrega um celular para eles para distração, né? Então, isso já vai alterando também, isso altera. Isso altera muito, tá? Então, assim, quando eles chegam na adolescência, eles estão tudo meio agitados, né? E daí tem esses jogos, e aí tem muita informação. Hoje tem muita informação o tempo inteiro, né? Então, eles não conseguem relaxar esse cérebro, não conseguem ficar calmos, que a gente fala, ficar numa onda alfa, meio que de meditação, né? Então, as pessoas não estão mais conseguindo ter isso, essa qualidade, né? Se a gente for olhar lá nos tempos antigos, que eu sempre falo, porque eu sou terapeuta ayurvédica já há mais de 8 anos também, então eu trabalho com estilo de vida, há muitos anos atrás não existia tudo isso que a gente tem hoje. Então, eles eram muito mais tranquilos e eles tinham uma outra forma de se comunicar. Hoje, claro, a nossa comunicação está muito rápida, ela é muito veloz, né? A gente publica um negócio aqui, daqui a pouco já tem 10 pessoas sabendo, né? Sim. Então, a informação está girando muito rápido. E faz parte, está tudo certo isso está acontecendo, porque nós estamos, como é que a gente pode falar? A gente está numa transição. A gente está indo para frente, a gente não está regredindo, a gente está indo para frente. Então, é muito válido tudo isso. Só que a gente precisa parar, como a dona Maria Salete acabou de falar, e se olhar. Olhar para você, tirar um tempo para você, o porquê que você está tão agitado, por que você está tão melancólico, né? Eu não consigo ter foco, a minha alimentação está toda errada. Então, tudo isso a gente consegue pegar. Isso tudo, o teu cérebro, ele mostra pra gente. Tá? Se está faltando nutriente, se a tua alimentação não está correta, se o teu sono está inadequado,
né? Se tu tá assim, tá tendo respostas muito agressivas, porque às vezes a gente começa a ter respostas muito agressivas, né? Porque assim, o nosso emocional tá ligado totalmente, né? A gente o nosso cérebro, o nosso mental e o nosso emocional, ele tá totalmente conectado. Exato. Então, assim, às vezes eu tô lá tranquila, tô trabalhando, fazendo a minha função, chega alguém gritando, né? Chega alguém desesperado, gritando. No primeiro momento, a gente leva aquele susto, de repente, conforme está o meu cérebro, a minha reação é gritar de novo. Mas se eu estou bem, eu estou tranquila, e o meu cérebro está alinhado, eu vou olhar para aquela pessoa e vou dizer, vamos conversar melhor, vamos ver o que está acontecendo, né? Não seria aquela atitude reativa, né? Isso, exatamente. E voltando a falar sobre as telas, a gente sabe que o uso seguido de computador, né, celular, ele joga dentro do nosso cérebro uma injeção de dopamina, um excesso de prazer rápido. E nós ficamos viciados, né? Sim. Então, a partir daí, só a tela me interessa. Comer na mesa com meus familiares, dar uma volta lá fora, ver a natureza, já não é tão legal assim. Então, eu preciso do computador. E já virou isso um vício, né? Um vício que já existe como se fosse um vício de drogas. E a pessoa tira o celular da criatura, ela entra em abstinência. Exatamente. A gente não vai muito longe. Esses dias teve uma notícia aí de uma menina de 11 anos que a avó tirou o celular, né, querendo ajudá-la. Ela simplesmente botou fogo na casa e fechou os avós lá dentro. Lindo, né? Então, assim, gente, nós precisamos parar e perceber o que está acontecendo à nossa volta. Como diz a doutora Josiane, óbvio que nós queremos progresso, óbvio que a tecnologia nos coloca para frente, nos dá as respostas. Hoje tem resposta para tudo, tem sim o Google lá, tem inteligência artificial, que nem música mais ninguém está fazendo, só botar lá que eles criam as próprias músicas, né? Então a coisa está muito adiantada. Então nós precisamos olhar para nós como humanos. Isso. Exatamente. Né? Como humanos, gente. Está se perdendo a essência, né? Está se perdendo. Exatamente. Eu brinco, eu digo, daqui a pouco, gente, as pessoas não vão mais se abraçar, não vão mais se dar beijo, não vão mais gostar de estar juntinho, né? Por causa desse excesso de dopamina das telas. Então, a gente, num trabalho multidisciplinar, né, a gente pode fazer um trabalho bonito e trazer de volta a essência de nós como humanos. E eu quero perguntar para você, dói fazer isso? Não, de jeito nenhum, não dói nada. Porque alguém deve estar pensando, gente, no cérebro, vamos botar o vou levar choque, né? O pessoal pergunta, dá choque? Não dá choque, não dá nada. A gente coloca uma touquinha, coloca os eletrodos, e aí tem uns steps, tem umas atividades que tem que ser feitas, e a gente vai falando para a pessoa vai fazendo, e é bem tranquilo, coisa de 1 hora, 1 hora e meia, mais tardada, pronto, sabe? Não dói, então. Não dói nada. Logo depois você vai ver aí no vídeo, a doutora está mandando algumas fotos de pessoas realizando feedback, para vocês terem uma noção do que vai acontecer com a cabecinha de vocês, né? Então, primeiramente, o primeiro passo é fazer o mapeamento, correto? A primeira coisa é mapear o cérebro. Demora quanto tempo para tu dar o resultado, o relatório desse mapeamento para a pessoa? Então, assim, primeiro se faz o mapeamento, leva 1 hora, né? A gente tira 1 hora, a gente fala 1 hora por quê? Porque eu quero conversar com essa pessoa, fazer ela respirar um pouco, né? Entrar naquele ambiente comigo. E aí, 1 horinha, a gente está pronto. Depois, eu tenho que mandar rodar, né? É um software. Então, tem toda uma base de informações. É enviado para a pessoa um questionário, onde ela tem que me responder. Eu não tenho acesso às respostas desse questionário, porque é tudo através de software, e depois eles são tudo interligados. Né? Pega todos os dados do mapeamento do cérebro, junto com esse questionário, ele interliga, e ali sim é rodado, e vem todas as informações. Aí vem um relatório. Em cima desse relatório, eu consigo trazer para a pessoa o que ela precisa trabalhar e o que está bom, o que não está bom. Tu vais montar, então, a partir do teu exame, do mapeamento que você efetuou no paciente, você vai fazer um estudo e você vai, então, mostrar para a pessoa qual seria o protocolo que você recomendaria de treinamento para ela, correto? Correto, exatamente.
Então, primeiro é feito esse mapeamento. E depois, sim, apresentado. Isso em 2 dias eu posso apresentar para a pessoa, né? Eu sempre faço o mapeamento, mando o questionário para a pessoa. A partir do momento que ela me deu um ok, que ela respondeu o questionário, eu já faço a ligação, né? Das 2 informações, e logo já sai o relatório para mim, e eu já consigo passar para a pessoa. E aí, mediante isso, eu consigo dizer para ela assim, quantos treinos ela tem que fazer. São 10 treinos, são 20, são 30. Aí, mediante isso, eu posso falar. Eu não tenho como falar, olha, vai ser 10 treinos. Não tem como, tá? Até porque as primeiras mudanças que existem no cérebro são lá pela 5ª, 6ª, né, sessão, que daí começa a aparecer. Então, é um processo passo a passo, né? É igual um processo de terapia. É igual, a gente não vai toda semana lá no terapeuta conversar para ver como é que tá. Exato. É a mesma coisa, né? Então, só que lá no neurofeedback você não precisa ficar conversando, você não precisa me contar nada. Você não precisa contar nada da sua vida, como você tá, não precisa. Simplesmente faz o mapeamento, o teu cérebro apresenta tudo para mim. E conforme vai vindo as informações, conforme vai fazendo a modulação, vai treinando, claro que vai vir emoções, vai vir lembranças, e aí sim, que eu acho assim fantástico isso, ir para um terapeuta e trabalhar essa emoção que veio. Né? Veio a informação, muitas vezes vem a informação lá da tua infância que tu nem sabia, né? Porque tu está trabalhando, tu tá trabalhando o teu cérebro, tu está trazendo um treinamento para o teu cérebro, tu estás relaxando ele. Vai vir informações. Ele te traz informações. E aí, conforme essas informações vêm, você pode trabalhar elas, né? Porque, assim, eu mesmo falo, eu não trabalho essas questões. A pessoa, ela não precisa me falar muita coisa da vida dela. Simplesmente vem ali, faz, eu começo os treinos, e depois, conforme, claro que eu sempre vou perguntar para a pessoa como é que ela está se sentindo no dia, né? Como é que tá o sono dela, vou fazer algumas perguntas, né? E aí, mediante o que vem, às vezes é interessante a pessoa procurar ajuda, né? Procurar então, você mesmo vai conversar com a pessoa mediante o que ela vai apresentar durante o trabalho, e você vai poder, então, estar sugerindo a ela que busque um outro profissional para resolver certas questões. Então. Exatamente. Porque conforme a pessoa vai falando, eu posso direcionar ela para o nutricionista, posso direcionar ela para o terapeuta, né? A gente vai direcionando. Às vezes, a pessoa está precisando de contato no corpo, né? Tá precisando disso, né? Quem não está precisando hoje de contato, né? Então, assim, é como a dona Maria Celeste acabou de falar. As pessoas, elas estão ficando muito tempo na tela, muito no virtual, e esquecem que aqui existem seres humanos que precisam de contato. Ir para a natureza faz um bem enorme para a natureza. Tá? Ir lá, agora com esses dias quentes que estão fazendo, tomar um banho de mar, tomar um banho de rio, né? Caminhar na grama, no barro mesmo, botar o teu pé para aterrar, tudo isso ajuda, e ajuda muito, tá? O nosso cérebro, não só o nosso cérebro, o nosso corpo inteiro, né? Porque é tudo ligado, né? Como eu sempre falo dentro da linha do Ayurveda, nós somos um tubinho, né? Nós somos corpo, mente e espírito, né? Dentro da linha do Ayurveda se fala muito isso, e nós somos um tubo, né? Então, assim, entrou aqui e saiu aqui embaixo. Então, nós precisamos sim tomar o cuidado da nossa vida, nos olharmos, né? Por isso que eu falo assim, ir para a natureza, ter uma alimentação correta, ter tempo para comer, sentar, observar o que você está comendo, faz total sentido. Exato, né? Eu pego esse teu gancho para dizer que nós precisamos de verdade estarmos presentes no aqui e agora, né? Exatamente. Vamos voltar a falar de cérebro, né? Sim. Assim, o que acontece? Ou a gente está preso lá no passado, nos acontecimentos que nós tivemos, que nos trouxeram dor, geralmente é só da dor que a gente lembra mais do que das coisas boas, ou nós estamos lá no futuro, sofrendo antecipadamente sobre questões que às vezes nem irão acontecer, mas como eu estou totalmente destoada, né, o que vai acontecer? Eu vou estar lá no passado, revivendo dores e emoções que vão me causar mais dor, porque eu estou potencializando aquilo, eu estou vivendo de novo, revivendo, né? Quando eu falo recordar, eu estou novamente vivendo aquilo que está passando por mim. Ou eu estou sofrendo antecipadamente por algo que eu nem sei se vai acontecer.
Então, o que nós precisamos prestar muita atenção? Hoje, aqui, agora, é agora. Ontem já foi, não tem como resgatar, né? Mas o amanhã ainda não é hoje. Então, nós nem sabemos se nós amanhã estaremos aqui, porque eu sempre digo que a nossa vida é hoje. Então, o nosso presente, ele contém o nosso passado. Isso, exatamente. Mas o nosso presente também pode ser modificado para que o nosso futuro seja muito melhor. Então, hoje nós temos vários profissionais, né, que podem nos auxiliar. Hoje eu estou assim, com muita alegria de trazer a doutora Josiane para trazer essa ferramenta tão maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito curiosos, né, para querer participar. É um trabalho muito importante. Eu mesma estou me submetendo a este tratamento, porque é importante. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Josiane aonde que é o seu local de atendimento, se você quer dizer, ou se você quer apenas colocar o seu telefone de contato. Então, eu atendo hoje no edifício Columbia Center, aqui na rua Doutor Rose Freitas Melo. E o meu telefone, para quem quiser entrar em contato, é 479-8415-4388. Ok. Então, o que eu posso dizer para você, Ju? Que, com certeza, o pessoal que está vendo a gente é um pessoal que gosta de se cuidar. Quem está nos ouvindo é pessoas que se interessam pelo assunto que a gente está abordando. E eu tenho plena certeza de que eles vão ficar bastante interessados para conhecer um pouco melhor. Eles também podem ligar para você para perguntar um pouco mais? Claro, podem ligar. Assim, tem muitas pessoas que me ligam, perguntam, e aí eu vou respondendo. Eu respondo para a pessoa bem direitinho o que ela precisa. Maravilha. Eu quero agradecer a doutora Josiane pela presença, agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco, desejar para vocês um dia maravilhoso e até a semana que vem, se Deus quiser.